Ê, sextou do Band Mulher, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí nessa sexta-feira? Eu tô bem. Tomara que vocês também estejam, tá? Mas olha, hoje aqui o assunto vai ser barra pesadíssima, sabe por quê? Porque é um assunto que mexeu com todo mundo, né? É o caso do menino Henry. Pedro, eu não sei se é Henry ou Henry, não sei como é que fala o nome dele, depois você me diz aqui, só para eu não errar. Mas é um caso que mexeu, Henry, né? Que mexeu com todo mundo. É um caso que nos dá uma angústia no peito, né? Aí a gente começa a questionar o ser humano, a maldade humana, até onde o ser humano pode, né, pode chegar. E que cuidados nós precisamos ter com as nossas crianças, né? Como identificar que tem algo errado ali com as nossas crianças? A gente vai conversar aqui com 2 psicólogos hoje, especializados em psicologia infantil. Então, vai ser um assunto bem interessante, não para a gente ficar aqui chorando, por Henry, é mais do que isso. É que a morte de Henry possa servir de informação, de subsídio para a gente não vacilar com as nossas crianças que são tão inocentes, que são tão indefesas, né? Então a gente vai hoje falar sobre esse assunto aqui. Eu acho que vai ser muito interessante. Se liga aqui no Band Mulher, viu? A gente já vai começar, Pedro? Ou a gente vai chamar a Gabi? Hein, Gabi? Ai, Gabi, vem pra cá, amiga. Chega pra cá, Gabi. Vamos falar de coisa boa, alegrar um pouco. Vamos falar de coisa boa, deixar mais leve. Com certeza. E aí, menina, você tá linda. Obrigada. Esse short é da R19, né? Isso. Menina, maravilhoso. Lindo, né? Gostei. Conforto e versatilidade é R19, né? Adorei. Ele já vem com essa dobra? Já. Ou foi você que dobrou? Não, ele já vem assim. Ai, que lindo. Muito lindo, né? Esse modelo, nessa muito. cor caqui. Lindo. Adorei. Super confortável, veste muito bem. Gente, Lindo. a R19 é isso. É conforto, é estilo, é design para todos os gostos, para todos os tamanhos também. Não veste só magras, lindas e maravilhosas. Tem plus size. Como a nossa querida Gabi, mas tem plus size também. Tem para gordinha, tem para baixinha, tem para altinha, alta. né? E isso que é legal, eu acho que da Muito R19, bacana. né? Porque ele pensa realmente, não deixa ninguém ali excluído. Exatamente. De usar essa marca. E uma boa dica que a gente tem que dar, né, Gabi, é em relação à revenda, né? Pois é, a Encontro, a Jox, a Aso, as parceiraças, né, da RI aqui no RN. Todos eles vendem R19, né? Essas lojas que a gente acabou de citar aqui. E você pode ser uma representante R19 aqui no estado, vendendo essas marcas aí na sua loja, para sua vizinhança. É super fácil de vender, porque veste muito bem, porque tem um preço muito bacana e muita qualidade também. E a durabilidade, ó, nossa. Eu tenho muita peça da R19, eu imagino que você tem também. Eu que eu diga. Só bicha RI. Exato, e é muito legal, porque tem short, tem calça, tem macacão, tem vestido, tem um monte, tudo. tem jaqueta. Tem né? pro frio, né? Exatamente, tem Período muita de coisa frio. legal. Amei, viu? E adorei também o lookinho aí com o animal print. Não é? Lindo. Boa sexta, Beijo. viu, amiga? Pra você também, Beijo, lindona. adoro Tchau. receber a Gabi aqui e falar sobre R19. Ó, gente, vamos falar aqui desse caso, né, do Henry. Eu tô aqui, gente, com o Paulo Sobral e também com a Paloma Nunes. Os dois são psicólogos, né? Tratam aí também de criança. E a gente vai fazer aqui um bate-papo bem interessante. Fique ligado aqui, porque sabe aquela coisa de utilidade pública? Pronto, a informação que é utilidade pública. Primeiro, eu quero dar boa tarde aqui para Paloma. Boa tarde para você, Paloma. Boa tarde, Ju. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui com a gente. O Paulo Sobral, boa tarde para você. Boa tarde, Juliana Selle. Boa tarde, querido.
Vamos lá. Primeiro, eu queria só deixar assim, né, fazer um resumão do que aconteceu, né? O Henry, um menino, né, que tinha ali pais separados, né, ficava com a guarda compartilhada, uma hora ficava com o pai, uma hora ficava com a mãe. A mãe tinha um padrasto, né? E o que a polícia investigou, né, e chegou à conclusão é que esse padrasto, ele violentava essa criança não só emocionalmente, mas também fisicamente, e acabou levando à morte dessa criança, né? Eu acho que todo mundo já está bem assim, sabendo dos detalhes, né, dessa história toda. Então, primeiro, eu queria conversar com vocês o seguinte: o que a gente pode dizer desse padrasto e dessa mãe? Eles têm ali um problema psicológico, psiquiátrico. Eles são psicopatas? A gente pode dizer isso, Paloma? Então, Jô, de acordo com os comportamentos divulgados pela mídia, né, são sinais, sim, de um transtorno de psicopatia, né? E da mãe, assim, além de uma psicopatia, uma submissão às sugestões desse padrasto, né? Uma conivência muito grande, né? Eu vejo dessa forma. Eu vejo como um transtorno, sim. Paulo. Uma falta, um resquício de crueldade muito grande, uma falta de habilidade emocional, sensibilidade, né? Verdade. Paulo, muita maldade, né? Até que ponto chega o ser humano? Isso mesmo, Juliana. A gente pode perceber que esses comportamentos, tanto da mãe em relação à omissão da violência, e o comportamento do padrasto em especial se caracteriza pela perspectiva freudiana de perversão, né? Então a gente pode perceber que existe aí um transtorno que está caracterizado por esse tipo de comportamento em relação à criança, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele reza que, no artigo 5, né, toda criança que sofre violência física ou mental, né, por parte de familiares ou dos seus tutores legais, é caracterizado como uma infração, e isso pode ter punição legal. Pois é, menino. E assim, tem detalhes, por exemplo, sórdidos, né? No outro dia, essa mãe foi como é que fala? Para o salão de beleza, né? Ali, cuidar da unha, cuidar do cabelo, né? No outro dia que o filho tinha morrido, o padrasto também disse coisas muito fortes para o pai, né? Como dissesse assim, faz outro filho. Esse aí já foi, né? Esse aí morreu. Então, realmente, a gente vê ali uma perversidade, como o Paulo falou, uma frieza muito grande, né, dos dois lados. Agora, tiveram detalhes ali também, que aí eu queria fazer a pergunta aqui para Paloma, que eu sei que Paloma lida muito com criança, ela atende muitas crianças. A mãe tinha levado o menino para a psicóloga. Isso reclamando porque ele não estava sabendo lidar muito bem com a separação dos pais. Ele tinha feito 5 sessões. Em 5 sessões, Paloma, dá para identificar que esse menino estava recebendo esse tipo de agressão? Então, Ju, vai depender muito do contato terapêutico, do vínculo terapêutico dessa psicóloga com essa criança, né? 5 sessões é muito recente ainda, né? Mas em alguns comportamentos, até na queixa da anamnese e no formato do brincar da criança, né? A gente que lida com criança, a gente analisa muito esse brincar, né? E sim, se for uma coisa muito latente, com certeza no brincar essa criança se expressa e dá para ver alguns comportamentos sim que chamem a nossa atenção. E, com isso, a gente deve chamar os pais para orientar. A primeira premissa é chamar os pais, ver o que está acontecendo, orientar, e se não houver nenhuma atitude com relação a isso, se ao longo do processo a gente perceber que esses pais são coniventes de alguma forma, que não tomam providência,
aí sim a gente toma as medidas legais que, inclusive, o Código de Ética nos orienta que nesse caso, né, como é o caso dessa criança, Ou seja, o sigilo vocês ele podem pode denunciar, ser é isso? quebrado. Os psicólogos podem denunciar. Paulo, você já recebeu Devemos. alguma criança no seu consultório que você identificou ali no brincar, que você teve uma experiência, que você disse, tem algo errado aqui? Já sim, Juliana. É muito recorrente a gente perceber que as crianças elas têm uma condição muito diferente, né, do adulto, que é essa questão do falar. Eu já atendi criança no meu consultório, onde ela foi vítima de abuso sexual pelo próprio pai. E nesses casos a gente utiliza uma ferramenta, uma técnica que chama HTP, que é um desenho que a gente solicita para a criança, né? É uma bateria de exame americana. O HTP significa House, Tree, Person. Então a gente solicita que a criança desenhe uma casa, uma árvore e uma pessoa. E nesses casos, essa bateria ela pode trazer, através do desenho da criança, quando ela desenha a pessoa, ela pode desenhar também um órgão sexual, ela pode desenhar nessa configuração da pessoa uma arma, uma chinela, algo que ela perceba que sofre a agressão por parte dessa pessoa. E essa bateria ela é muito utilizada no atendimento com crianças para que a gente possa estar identificando de maneira muito rápida, né, o que essa criança tem passado através dessa convivência com os pais. Agora, o pai do Henry, ele já tinha observado algumas coisas ali, né? Ele estava com muita resistência de ficar com a mãe, ele já tinha observado algumas coisas. E aí eu vi até um texto do pai dizendo assim, eu deveria ter feito mais, eu deveria ter te protegido mais, eu deveria ter te escutado mais, né? Ali até, coitado, imagino que ele deve estar se culpando, inclusive, né? O que eu acho que nem deveria, porque não tem como, a gente, né, acontece, infelizmente, não é culpa dele, né? Mas aí eu queria saber de vocês o seguinte, como é que nós, pais, podemos identificar algo que está errado para poder aí buscar ajuda, seja de um psicólogo, seja da polícia, seja de quem for? Eu vejo assim, que a criança, ela sempre nos dá sinais, né? Nós adultos sabemos como dizer, eu não quero essa pessoa perto de mim porque ela me incomoda. A criança ela precisa de um adulto mediador que a proteja, porque muitas vezes o abusador são pessoas próximas, o pai, o tio, enfim, uma mãe, e são pessoas que representam socialmente um vínculo com a criança, né? Sim. E às vezes é difícil acreditar que o que essa criança está dizendo é verdade. Mas assim, ficar alerta aos sinais. Se a criança é muito comum a angústia de separação da criança, a negação da criança em ir para perto dessa pessoa, comportamentos regressivos da criança. Imagina uma criança de 5 anos, por exemplo, voltar a falar como um bebê, ter quebras no sono, pesadelo, ou excesso de apetite ou ausência de apetite. Então, são pequenos sinais, a questão do rendimento escolar, agressividade. São pequenos sinais que a gente pode estar identificando e dando ouvido a essa criança, né? E procurando ajuda, que é o principal. Eu queria só falar aqui uma coisa, pegar esse gancho aí. A gente tem mania, como pai, mãe, às vezes a gente está estressado, cheio de coisa para fazer, e a gente tem mania de dizer assim... Ai, meu Deus, esse menino tá demais, sabe? Esse menino, ele agora deu para inventar. Ou, sei lá, se irritar com a criança, né? E aí, a gente precisa escutar essa criança, né? A gente precisa se colocar no lugar dessa criança, muitas vezes. Não é verdade, Paulo? Com certeza, Juliana. A gente precisa perceber que a relação paterna e materna, ela não é só uma relação que compreende essa questão das responsabilidades em relação a promover educação e saúde.
Essa relação inclui também uma relação muito próxima de amizade, né, que faz com que a criança possa ter um contato mais próximo com esses pais e trazer revelações acerca de como está acontecendo no ambiente escolar, como ele está se sentindo acerca daquela nova secretária que foi contratada. Então, é um momento entre pai e filho e mãe e filho que é muito importante, é considerável, né, para que essa criança possa ter um bom desenvolvimento. Né? A criança também foi atendida por profissional de psicologia e que é muito relevante nesse momento de separação. Então, eu, quando faço atendimento de uma criança menor de idade, geralmente eu tenho um cuidado de fazer os 4 atendimentos com a criança no mês, e no primeiro mês eu convido a mãe, no segundo mês eu convido o pai, para que eu possa estar falando sobre o que eu tenho percebido nos atendimentos e também contextualizar acerca do que essa criança vive diariamente. Perfeito. Você falou aí uma coisa que eu achei interessante, dos pais, né, estarem presentes dentro desse contexto de terapia e tudo mais, mas tem pai que tem muita resistência também de levar os seus filhos para os psicólogos, né? Acha que é frescura, acha que é caro, acha que não vai resolver, o menino precisa mesmo da chibata, ela resolve ali. Ainda tem essa resistência muito grande de levar para a terapia? Tem. A gente identifica que, de fato, o processo terapêutico, culturalmente, ele passa por um momento, agora devido à nossa pandemia, a gente percebe que o serviço de psicologia está sendo muito requisitado, mas as gerações da década de 60, de 50, elas são gerações muito resistentes a essa questão do cuidado em relação à saúde mental. Então, eles não entendem isso como algo que poderia ser trabalhado na perspectiva da prevenção e muitas vezes quando um paciente chega à terapia, já chega numa condição muito gritante em relação aos traumas que sofreu. Entendi. Paloma, me conte aí o que foi que mais lhe chamou a atenção e o que você queria passar aqui para as pessoas que estão nos vendo agora, nesse caso do Henry, que a gente pode levar aí para a vida. Então, Juliana, eu vejo como um sinal de alerta, né, para a gente escutar, dar voz às nossas crianças, né, escutar o que ela está dizendo com carinho, não obrigá-las. A gente tem uma cultura, né, de ensinar a criança a abraçar todo mundo, a beijar todo mundo, a falar com todo mundo, evitar esses comportamentos, né? Se a criança se recusar, não quero falar com fulano, deixa, pode ser quem for, pode ser pai, pode ser tio, pode ser quem for. Respeita esse momento da criança, até porque quando a criança ela se recusa a fazer algo que ela não quer, ela está se autenticando, colocando um limite, construindo esse limite que é tão necessário, né? Em condições de abuso como e ficarem alertas, né? Os pais, os cuidadores, de uma forma geral, ficarem alertas na escuta com as nossas crianças, né? Da voz, né? Entender que ela é uma pessoa e que ela precisa de nós adultos como mediadores. Paulo, o que você diria aí para todo mundo que está vendo a gente? O que a gente pode tirar de lição dessa história toda? Eu acredito que esse caso veio para trazer um alerta para os pais em relação a como conviver com essa criança, como eu vou, a partir disso, desenvolver a minha relação. Todo o Brasil, nesse momento, está muito chocado, muito surpreso em relação a esse caso, que nos remete também ao caso da Isabela Nartoni. E esses casos, eles existem para que a gente possa desenvolver um comportamento mais próximo dessas crianças. Às vezes a gente percebe que os pais eles ficam um pouco ausentes em relação ao que a criança vive, né? E a gente precisa perceber que essa ausência, né, seja em qualquer fase, ou da infância ou da adolescência, ela traz prejuízos futuros para essa criança. Prejuízos como carência, baixa autoestima. Quero agradecer aqui, Paulo. A gente está encerrando o programa porque não tem mais hora, mas eu acho que você deu bem o recado aí. A Paloma também. Quero agradecer demais a vocês dois. Beijo no coração de todo mundo. Um bom final de semana e a gente volta na segunda-feira. Tchau, tchau!